Olá, aqui é o professor João e bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Introdução à Álgebra Linear. Nessa aula de hoje a gente vai tratar de operações com matriz, algumas operações com matrizes. A única operação com matriz que a gente não vai ver hoje é multiplicação entre matrizes, que vai ter uma videoaula separada só para isso, porque é uma operação muito importante e aparece com uma frequência consideravelmente maior do que as outras, não que as outras não sejam importantes. Então vamos lá, né? Operações com matrizes. Então, por exemplo, vamos supor que nós temos essas duas tabelas aí, de produção de grãos em milhares de toneladas. Então, observa aqui, né? Essa tabela aqui nos dá a produção de grãos em milhares de toneladas durante um primeiro ano de uma determinada, enfim, de uma certa produção em três diferentes regiões, né? Então, olha só, a gente tem os insumos soja, feijão, arroz e milho nas regiões A, B e C. Isso durante o primeiro ano. E nessa tabela de baixo, as mesmas coisas, mas durante o segundo ano. Então a gente tem essas informações. E se a gente quiser somar a produção entre os 2 anos? É aquela história que eu falei na última aula. A ideia das matrizes é você não precisar escrever uma série de tabelas toda hora e você pode também efetuar algumas operações entre elas, como vai ser esse caso aí. A gente quer somar as produções nos 2 anos, né? Então eu quero somar os números da primeira tabela com os números da segunda tabela. Matricialmente, o que a gente vai ter então? Se eu representar aqui aquela primeira matriz, aqui é uma matriz 3×3, né? 3 linhas e 3 colunas. Essa daqui também é uma matriz 3×3. E aí eu quero somar, né? A primeira matriz é referente à produção no primeiro ano, a segunda matriz é referente à produção no segundo ano. Se eu quero somar dos 2 anos, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar termo a termo. Então aqui eu tenho 3 linhas, 3 colunas. Então, desculpa, eu falei 3×3, não é 3×3, né? 3×4, 3 linhas e 4 colunas. Essa aqui também, 3 linhas e 4 colunas. Então, se eu quiser somar, se eu somar essas duas matrizes, eu vou ter que somar termo a termo, né? Cada um dos respectivos termos dessas matrizes, dos 12 termos que cada matriz tem. Então, vou somar o 3.000 aqui com os 5.000 aqui, vai dar 8.000 e assim por diante, né? Eu vou somar, por exemplo, o 700, que é o elemento que está na segunda linha e terceira coluna, com o elemento aqui que está também na segunda linha e terceira coluna, que é o 300. Então, 700 mais 300 dá 1.000. A gente faz isso para os 12, né? E a gente tem essa tabela aqui de baixo, né? Essa produção em grãos em milhares de toneladas durante os 2 primeiros anos. Então, isso aí, basicamente, é o que a gente vai definir ali nos slides seguintes como definição formal, né? Já que a gente está num curso de álgebra linear, uma definição formal do que vem a ser essa soma entre duas matrizes. Só que antes da gente definir isso formalmente, vamos ver mais uma operação aqui, olha só. Vamos supor que eu tenha uma outra situação, né? Eu tenho aquelas mesmas duas tabelas lá, certo? Mas vai ocorrer uma certa diferença, vai ter uma segunda etapa nessa produção, que é o seguinte, por exemplo, se a gente tiver, vamos supor que lá no problema nos deu isso aqui, né? Um incentivo para incrementar a produção e tem outros fatores que interferem. E eu quero saber a safra ao final do terceiro ano. Não sei qual é a safra no final do terceiro ano. A gente sabe as duas tabelas que a gente tem são a safra ao final do primeiro e ao final do segundo. E ao final do terceiro, vamos supor que eu tenha informação lá de que devido a condições climáticas, por exemplo, devido a outros fatores externos, a produção no terceiro ano vai ser o triplo da produção no primeiro ano. Então, olha só, isso aqui, essa matriz aqui, é a matriz 3×4, né, que é referente à produção no primeiro ano. Certo? E aí, se eu sei que no final do terceiro ano vai ser a produção ao longo do terceiro ano vai ser o triplo da produção do primeiro ano, então o que eu faço? Eu vou multiplicar essa matriz por 3. Daqui a pouco a gente define formalmente isso aí, né? Na álgebra linear, essa formalidade é importante. Então o que vai ser? Eu vou multiplicar por 3 cada um dos 12 elementos dessa matriz. 12 elementos porque é uma matriz 3×4, né? Então eu vou pegar cada um desses 12 elementos e multiplicar por 3. Então, 3 vezes 3.000 dá 9.000. 3 vezes 200 vai dar 600. 3 vezes 400 vai dar 1.200. E assim por diante. Então, essa aqui, que é uma matriz que também é 3×4, né? 3 linhas e 4 colunas. Esse resultado aí, segundo as informações, umas hipóteses que um problema poderia dar, dizendo aí que a safra no terceiro ano vai ser o triplo da safra no primeiro ano. Então, pego a safra do primeiro ano, pego essa matriz referente à safra do primeiro ano, multiplico todo mundo por 3.
eu tenho a matriz que representa a safra do terceiro ano. E aí a gente tem, portanto, agora uma definição formal, como eu disse, é importante em álgebra linear, do que vem a ser a soma de matrizes. Então vamos supor que eu tenha duas matrizes aqui, matriz A e a matriz B. As duas têm a mesma ordem, né? M linhas e N colunas. Tá? E elas têm que ter a mesma ordem para eu poder efetuar essa operação que a gente está chamando de adição ou soma de matrizes. Então, olha só, ela também vai ser uma matriz M por N. A gente vai denotar por A mais B. Tá? Essa é a notação. A mais B, cujos elementos são somas dos elementos correspondentes de A e de B. Isto é, então o que é A mais B? Eu estou somando termo a termo, né? O A e J mais B e J. O elemento que está na linha I, coluna J da matriz A, eu estou somando com o elemento que está na linha I, coluna J da matriz B. A gente tem aí, portanto, definindo aí o que vem a ser isso. A soma, né? E aí a gente tem algumas propriedades. Observa só. Propriedades da soma de matriz, né? Tem três propriedades importantes. Então vamos supor que a gente tem três matrizes aqui, de mesma ordem, M por N. O que vai ser essa primeira operação aqui? Ela é chamada de comutatividade. Isso serve, essas operações aí aparecem algumas operações parecidas lá na soma de números reais, né? Mas aí a gente vai ver que as operações com matriz vão ter algumas modificações, depois a gente fala nisso, né? Mas a comutatividade, por exemplo, se eu somar a matriz A e a matriz B, é a mesma coisa de eu somar a matriz B com a matriz A. Mas é óbvio, né? Não, João, mas a gente vai ver que não é bem assim. Em multiplicação de matrizes, por exemplo, se eu pegar a matriz A e multiplicar pela matriz B, em geral isso é diferente de eu pegar a matriz B e multiplicar pela matriz A. A vezes B é diferente de B vezes A. Na próxima videoaula a gente vai tratar disso. Então essa é a primeira chamada de comutatividade. Essa segunda é chamada de associatividade. Vamos supor que eu tenho que somar três matrizes. A mais B mais C. Se eu somar B e C primeiro e só então somar A com o resultado de B mais C, é a mesma coisa de eu somar A e B primeiro, para só então somar com C. E aqui os parênteses indicam o que eu efetuo primeiro, né? Ou seja, se eu somar A e B primeiro e depois somar com A, é a mesma coisa de eu somar A e B. Desculpa que eu falei, de eu somar B e C primeiro e depois somar com A, é a mesma coisa de eu somar A e B primeiro, para só então somar com C. Isso é chamado associatividade. E essa terceira operação aqui, né, a gente tem isso aqui, esse zero não é um número real zero, é o que a gente chama de matriz nula, que eu expliquei na última videoaula, né? É uma matriz onde todos os elementos são iguais a zero. Então, se eu somo qualquer matriz A com a matriz nula, eu obtenho a própria matriz A, né? Onde esse zero aqui denota a matriz nula M por N. M linhas e N colunas, onde todos os elementos são iguais a zero. Então, essa aí é a definição formal do que é uma soma de matrizes, ou adição de matrizes. E aquela outra operação que a gente deu como exemplo, inicialmente lá na problematização do porquê que a gente vai ter isso aí, é, no caso, agora a multiplicação por escalar. Então vamos supor que a gente tem uma matriz A, certo? Uma matriz A de M linhas e N colunas, e K é um número real. Aqui, K pertence aos reais, né? K pertence ao conjunto dos números reais. Isso é importante. E A é uma matriz, M por N. Então você vai ter uma nova matriz, K vezes A. O que significa isso aqui? É a matriz onde eu vou pegar todos os elementos, é uma nova matriz, K vezes A é uma nova matriz, a qual é obtida quando eu pego a matriz A original e multiplico todos os elementos dessa matriz A por K. Então isso aí é o que a gente chama de multiplicação por escalar. Escalar é um número real. K é o escalar no caso, né? K é o número real. Essa palavra é muito comum de aparecer em matemática, né? Um escalar. No caso, escalar real. E essa multiplicação por escalar tem algumas propriedades, né? Então vamos supor que a gente tem duas matrizes aqui, A e B, de mesma ordem. E a gente tem esses três números reais aqui, esses três escalares, K, K1 e K2. Então a gente vai ter essas quatro propriedades dessa operação de multiplicação por escalar. A primeira propriedade é essa daqui, ó, essa distributividade em relação à soma. Ou seja, K vezes A mais B é igual a K vezes A mais K vezes B. Lembrando que K é um número real, A e B são matrizes.
K1 e K2 vezes A é igual a K1 vezes A mais K2 vezes A. Essa é a propriedade 2 aqui. Então, essa terceira propriedade aqui é o quê? Se eu multiplicar qualquer matriz A pelo escalar zero, certo? Aqui realmente é um número real zero. Aqui é diferente da operação anterior da soma, que o zero estava representando a matriz nula. Aqui, no caso, o zero é um número real mesmo. Está bem definido ali. O nosso K aqui é o zero, né? O real K, o escalar K, é o zero. Se eu pego o zero e multiplico por qualquer matriz, eu vou obter uma outra matriz. Tá? A multiplicação por escalar, o resultado de uma multiplicação de uma matriz por um escalar, é uma matriz. Nesse caso da propriedade 3, como o escalar é número real zero, a matriz resultante dessa operação é a matriz nula. E por fim, a gente tem essa última propriedade aqui, que é a associatividade, né? Eu tenho K1 vezes essa matriz aqui, vezes essa multiplicação por escalar. Eu posso, a gente vai ver alguns exemplos que isso é muito recorrente, né? Se eu tiver que multiplicar K1, K2 vezes A, se eu efetuar primeiro K2 vezes A, ou seja, se eu efetuar primeiro essa multiplicação por escalar, e ao resultado disso eu multiplicar K1 pelo resultado K2 vezes A, eu vou ter que fazer duas multiplicações por escalares. Só que o que essa propriedade aí está me dizendo? Que eu posso simplesmente multiplicar K1 e K2, que são dois números reais, e ao resultado disso eu multiplico. Eu efetuo de fato a multiplicação por escalar aqui do lado direito. K1, K2 vezes A. É mais fácil, a gente vai ver exemplos que é mais fácil fazer isso aí. E aí a gente tem agora a última operação, que é a transposição de matrizes. Isso aí é considerado uma operação também, segundo o livro do Boldrini. O que é uma transposição? O que vai ser esse tipo de matriz aí que aparece tanto, que é a chamada matriz transposta? Uma matriz transposta, ela é uma matriz que eu obtenho ao se efetuar, obviamente, a operação de transposição. E o que é a operação de transposição? É eu simplesmente trocar linha por coluna. O que era linha vai passar a ser coluna. E vice-versa, né? O que era coluna vai passar a ser linha. Então a gente tem essa matriz A aqui e a matriz A'. Matriz A e matriz A', cujas linhas e colunas de A. Então, o que é a matriz A'? É a matriz cujas linhas dela vão ser as colunas de A. Isto é, BIJ é igual a AJI. Eu estou trocando linha por coluna. Isso aí é chamada matriz transposta, né? E a matriz transposta vai ter algumas propriedades. Por exemplo, a matriz é simétrica se somente se ela é igual à sua transposta. Isso é, se somente se A é igual à linha. Aquilo que a gente falou na última aula sobre matriz simétrica. O que é uma matriz simétrica? É uma matriz onde a diagonal é um espelho. O elemento que está na linha I, coluna J, é igual ao elemento que está na linha J e coluna I. O elemento que está na linha, vamos supor, o elemento na linha 2, coluna 3 é igual ao elemento na linha 3, coluna 2. Isso é uma matriz simétrica. A diagonal é um espelho, né? Então, ela vai ser simétrica se ela for igual à sua transposta, né? Se somente se. E essa segunda propriedade aqui, o que está dizendo isso ali? O que é a linha? É a transposta da transposta. Se eu pegar uma matriz transposta e transpor ela de novo, eu obtenho a matriz original, né? Terceira operação, a transposta de A mais B é igual à transposta de A mais a transposta de D, né? Em outras palavras, a transposta da soma é igual à soma das transpostas. E por fim, a última operação aqui, a transposta de K vezes A, onde K é um escalar, ou seja, K é um número real. A transposta de K vezes A é igual a K vezes a transposta de A. Essa é a quarta operação. Vamos então efetuar aqui alguns exemplos, né, para a gente praticar um pouco. Então, temos esses seguintes aqui, né? Vamos efetuar as seguintes operações. O primeiro exemplo aqui é referente a uma soma de duas matrizes. Então, como é que a gente efetua a soma de duas matrizes? Eu vou somar termo a termo, né? Então, eu vou somar o primeiro elemento da primeira matriz com o primeiro elemento da segunda matriz. Então, estou pegando 1, somando ele com o 0, né? Depois a gente vai ter o que aqui? O menos 1 somado com o menos 4. Depois a gente vai ter
4 somado com o menos 2. Vou colocar um parênteses aqui. 4 somado com o menos 2. E aqui eu vou ter o 0 somado com o 5. Depois, por fim, vou ter o 2 somado, na última linha, né? O 2 somado com 1 e o 5 somado com o 0. Um pouquinho pequeno aqui. Aqui embaixo. E aí a gente tem, portanto, qual o resultado? Vou ter 1. Menos 1 com menos 4 vai dar menos 5. 4 com menos 2 vai dar 2. 0 com 5 vai dar 5. E 2 com 1 vai dar 2. E o último aqui, 5 mais 0 vai dar 5. Essa aqui é a matriz resultante. Segundo exemplo aqui. Multiplicação por escalar. Eu estou pegando o escalar, que é o menos 2, e multiplicando ele por essa matriz 2 por 2 aí, né? Então, qual vai ser o resultado? Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Menos 2 vezes 10 dá menos 20. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 2 vezes menos 3 vai dar 6 positivo. Simples assim. E um último exemplo, com relação à transposição de matriz, vamos supor que eu tenho essa matriz A. O que vai ser a matriz transposta de A? E às vezes aparece assim, ou às vezes aparece com um T em cima, né, para indicar transposta. O livro do Boldrini, que é no qual estou me baseando aqui, ele coloca com uma linha. Então, o que vai ser a transposta de A? Né? Observe que isso aqui é uma matriz, 3 linhas e 2 colunas. Né? Ela é 3 por 2. Então, a matriz que eu vou obter ela vai ter que ser 2 por 3. E eu vou trocar a linha com coluna. Então, como é que vai ficar? Vai ter 2 linhas e 3 colunas. Então, vai ser 2 e 1, 0 e 3, menos 1 e 4. Observe que o que era linha aqui na primeira matriz virou coluna aqui na segunda matriz. Essa aqui é de fato uma matriz 2 por 3, né, como eu tinha dito. É isso. São 3 exemplos simples aí. Espero que vocês tenham aprendido aí. Bons estudos e um abraço.